algumas é fazer isso mesmo. Ficou uma coisa meio estranha. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa. Mais uma conversa de utilidade pública no âmbito desta pandemia de Covid que estamos a viver em todo o mundo e que atingiu também os Açores. A nossa conversa de hoje, está aí uma questão nos vossos televisores, vai andar à volta do papel das autarquias, que missão é que têm as autarquias, ou que papel está destinado às autarquias, nomeadamente câmaras e juntas de freguesia, para esta questão. Mas hoje vamos querer falar com as juntas de freguesia, saber o que é que as juntas de freguesia podem fazer pelas populações, por aqueles que os elegeram, pelas freguesias todas, em relação a este combate que encetamos todos contra este novo coronavírus. A pergunta está aí no seu ecrã, pode ligar para o 296 20 27 67. O programa está a ser transmitido em direto na televisão e na Rádio Pública dos Açores, de forma que o alcance é grande, é maior e, portanto, qualquer um, em qualquer lado do arquipélago, pode ouvir o programa e ligar também para participar na conversa que vou ter aqui com Hélio Rocha, que é o presidente da Junta de Freguesia de Agualva, do Conselho da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. É apenas um exemplo de uma junta de freguesia e espero que desta conversa com o Hélio Rocha saia aqui mais alguma luz sobre aquilo que eu dizia no início, que pode ser o papel das juntas de freguesia na ajuda e no auxílio às populações no âmbito desta luta contra a Covid-19. Hélio Rocha, boa tarde. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Tremendamente grato por ter aceito o nosso convite e por estar aqui connosco e querer, de facto, participar nesta conversa serena e amena, mas também responsável sobre esta situação que infelizmente nos atingiu. Bom, as juntas de freguesia mais próximas das populações têm aqui, todos dizem, um papel que pode ser crucial ou vital no acompanhamento, no aconselhamento, tudo isso. Como é que na sua freguesia, na Agualva, se está a viver esta situação? Bem, a Agualva não é exceção àquilo que se passa no resto da ilha, dos Açores e até a nível nacional e mundial. Nós, juntas de freguesia, temos, como muito bem disse, essa grande vantagem que é conhecermos muito bem os cidadãos. Sabemos onde é que eles vivem, conhecemos a população, quer em termos etários, quer em termos sociais, sabemos quem está sozinho, quem mais precisa, quem tem e quem não tem acompanhamentos. Portanto, a nossa atuação tem-se pautado por uma série de áreas que nós achamos desde o início e que temos continuado a manter essa estratégia, que é aquelas que vão ao encontro das reais necessidades das pessoas. A primeira centra-se na questão da informação. As pessoas estão bombardeadas com informação de todos os lados. A informação que chega pelas nossas casas é muitas vezes confusa, técnica demais. E nós temos tido algum trabalho a nível da simplificação da informação. E aquela informação que passa... Traduzir para o português, digamos assim. É mais ou menos isso. Isto não é para ser um atestado de incompetência às pessoas, mas... é simplificar aquilo que se diz, até porque sabemos que nem todas as pessoas têm, se calhar, o alcance para perceber muita da informação que é vinculada. Quer através do Facebook, quer através daquilo que nós dizemos às pessoas ou que escrevemos e que pomos nos espaços da Junta de Freguesia. Portanto, há aqui a questão da informação, há a questão dos contactos que nós estabelecemos com as pessoas, desde logo que fizemos um levantamento social da freguesia, estando próximos das pessoas, nós sabemos quem são aquelas que mais precisam e tentamos chegar a essas pessoas, quer falando diretamente com elas, sem nunca, e isto é muito importante, sem nunca sermos intrusivos, para não melindrar suscetibilidades familiares e por aí fora. Disponibilizamos desde a primeira hora o serviço de apoio ao domiciliário, no sentido de levarmos às pessoas atestados que precisem da Junta de Freguesia. Estamos a fazer o IRS na Junta, evitando que elas tenham de sair de fora da sua freguesia para fazerem isso. Continuamos a fazer registros de animais, nomeadamente de bovinos, porque eles continuam a nascer, a ser transportados, a ser abatidos, e é um papel muito importante que evita que as pessoas tenham que ir aos serviços agrários de Angra. Temos também um serviço de receber das pessoas pedidos para a aquisição de medicamentos e de bens de primeira necessidade, nomeadamente de alimentos, e já fizemos algumas entregas nesse sentido. Temos depois a nossa assistente operacional que continua com a junta aberta 2 horas da parte da manhã a receber pessoas, a fazer esse tipo de atendimento, dando preferência, claro está, ao contacto telefónico, à informação via mail ou via Facebook. Temos o assistente operacional também, que continua
sozinho, portanto, dispensámos temporariamente outros 2 colaboradores que estavam afectos a programas ocupacionais, mas até pelo seu próprio histórico de doenças, achámos que deviam ficar resguardados. Mas continuamos com um assistente operacional a desempenhar única e exclusivamente tarefas de limpeza, até para manter as ruas asseadas, espaços ajardinados, por forma a que não se junte a esta crise sanitária uma crise de higiene, nomeadamente com a propagação de ratos ou com o crescimento de ervas daninhas de forma desenfreada. Portanto, antes de continuar, algumas dessas medidas que já me falou agora e que vai continuar a desfiar, são medidas, muitas delas, de iniciativa da Junta de Freguesia. Exato. Criatividade dos próprios elementos da Junta, da população, que entendeu tomar algumas medidas nesse sentido, não é? Certíssimo. E sabemos que, eu estou aqui em representação da Junta de Freguesia de Água Alva, mas sei que muitas outras juntas estão a fazer atividades muito parecidas. Será comum a todas as juntas de freguesia dos Açores, mais ou menos? Não posso dizer a todas, mas penso que a esmagadora maioria delas têm essa responsabilidade. Exatamente. E a obrigação de serem até criativos, como vocês estão. Penso que sim. É óbvio que é fácil implementar isto em freguesias relativamente pequenas, em termos de população. A Água Alva não é nada pequena em termos de área. E acredito que numa freguesia do centro urbano de Ponta Delgada, com 5, 6 mil habitantes, a situação seja um bocadinho diferente. Portanto, adaptando cada junta, e penso que todas estão a fazer isso, à sua realidade, as medidas que podem usar para beneficiar as populações. A questão aqui é mesmo a proximidade. É a proximidade. Também temos já definido, com os meus colegas da Junta, um fundo de emergência social. Normalmente nós apoiamos famílias carenciadas em função de necessidades que vão surgindo, mas já decidimos que vamos reforçar este fundo com mais algum montante para fazer face a situações que se venham a revelar de problemas sociais que nós estamos a crer que vão despoltar com o avançar desta situação de pandemia, que ninguém sabe, infelizmente, quando é que Estou à conversa com Hélio Rocha, que é Presidente da Junta de Freguesia da Água Alva, uma freguesia do Concelho da Praia da Vitória. Uma conversa que podemos extrapolar para todas as ilhas, para outras freguesias, para todas as freguesias dos Açores, onde há preocupação por parte da população e também dos seus eleitos mais próximos, as juntas de freguesia. Pode participar no programa, telefonando para o 296 20 27 67, a propósito do papel que cabe às autarquias e às juntas de freguesia nesta questão. Dê-nos a sua opinião, coloque as suas questões, estamos aqui para atendê-los. Bom, mas Hélio, íamos continuar a ouvir algumas das medidas que, por exemplo, a Junta de Freguesia da Água Alva tinha no terreno. Temos aqui também outra que me parece interessante e que sei que já várias juntas, particularmente do Concelho da Praia, sei que fizeram, e já vi também de outras fora do Concelho da Praia, que foi elaborar localmente uma lista com todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que se mantêm abertos nesta fase. Elaborar uma lista com dois grandes objetivos. O primeiro é fornecer às pessoas para que elas, a partir de casa, possam solicitar determinado serviço ou determinado produto que, desta forma, lhes é entregue diretamente ao domicílio. E o segundo grande objetivo é, em certa medida, ainda que limitada, mas infelizmente não podemos fazer muito mais, contribuir para que essas empresas mantenham alguma vitalidade económica. Portanto, conseguindo conjugar as duas, estamos a ajudar não só os cidadãos, como estamos também a apoiar o tecido empresarial das nossas freguesias. Há muita gente a bater-vos à porta? Há algumas. Eu felizmente lidero uma freguesia que não precisa ou não tem precisado muito, tem telefonado diariamente, mas não tem precisado muito, uma questão muito simples. Praticamente todas as pessoas, se não mesmo todas as pessoas dependentes, felizmente têm cuidadores ou familiares que asseguram que nada lhes falta. Mas posso dizer que ainda na terça-feira tive um casal idoso, já para cima dos 80 anos, tem filhos, mas os filhos não estão cá, e que me pediu para ir à farmácia. E eu fui com todo gosto e ficaram muito agradecidos. E já na semana passada tinha feito um caso semelhante a uma outra senhora. Porque nem sempre os filhos estão cá, nem sempre os filhos podem. Mas claro. Os idosos são uma grande preocupação, não é? São a maior preocupação. E quem tem acompanhado... Há muita população idosa nas nossas freguesias. Eu arrisco-me a dizer que todas as freguesias dos Açores, ou pelo menos todas as freguesias rurais, sofrem do envelhecimento demográfico extensível ao país, extensível à Europa, infelizmente. Só para lhe dar uma ideia, no ano passado na Água Alva faleceram 23 pessoas e nasceram 3 ou 4. Portanto, isto dá bem conta daquilo que é a situação de envelhecimento das nossas terras, infelizmente. Mas são, sem dúvida, o grupo mais vulnerável, e eles próprios sentem medo. Nós, quando falamos com as pessoas... Vocês têm preocupação geral com essa situação? Muita. Visitam as pessoas? Vamos passando por elas, vamos falando com elas, vamos contactando com familiares e, acima de tudo, mostrar
disponibilidade. Nós não podemos, como disse há pouco, ser intrusivos, ser impositivos, porque as famílias podem considerar que nós estamos a tentar subpor-nos àquele que é o papel da família. Nós não queremos isso. Queremos, acima de tudo, mostrar disponibilidade. E no contacto que temos tido com as pessoas, particularmente com os cidadãos mais velhos, a mensagem é sempre uma mensagem de tranquilidade, de otimismo e de uma certa naturalidade, porque é fácil perceber que muitas destas pessoas estão amedrontadas. Claro. Com razão de Às ser. vezes precisam apenas de uma palavra, de um contacto, de uma visita, não é? Sim, muitas vezes sim. Estamos a falar de pessoas de uma certa idade e que já estão fechadas em casa há cerca Com de medo. 3 semanas, com medo. Algumas com medo, não é? Algumas com medo. Porque, infelizmente, bebem aquela informação toda e a televisão é pródiga a transportar até às pessoas casos negativos, situações complicadas, e são essas que ficam na retina das pessoas e cimentam na sua cabeça uma ideia de pânico e de medo e de quase aversão a tudo o que seja contacto social. Muito bem. Olha, vamos atender a primeira chamada, Hélio. Vem de Manuel Inácio, que liga da terceira. Olá, Manuel Inácio. Viva. Estou. Faz favor, pode colocar a questão. Olha, na casa ia ser o irmão sozinho e tive uma casa que teve aqui começar em obras a 6 de setembro, a 6 de agosto do ano passado. As obras que a minha freguesia me aqui, na minha casa de banho, a casa era antiga, já tinha de meus pais, e eu tentava-me acontecer irmão sozinho, sou uma pessoa já com 68 anos, pronto, agora em outubro, e além disso, a casa, já cá meio pouco, e pegaram a minha freguesia por um mar, pôs as públicas, vão fazer a casa de banho, porque pronto, e meteram para o Brigamento, para a Angra. Estive lá desde setembro, de 6 de agosto, até 14 de agora o senhor, até 14 de dezembro. Até que me fala, até que já estava a acontecer aqui. A Mbura, ninguém Mbura, só que quem ajudou na Mbura foi a Zinga Freguesia de Santa Luzia da Angra e a Zinga Freguesia da Sé. Até quem tinha obrigação de ajudar e alguma comprei. Eu não sou da Angra, mas sou reformado por nível desse, eu tenho uma forma de 4 vezes. Pronto. O que acontece? Tu olhaste a ilusão, que esqueci sem mudar nenhum, foi tudo para o lixo, o presidente da Junta, nem o carpinteiro se interessou. À tarde, ilusão, já desde 14 de dezembro, já pagaram tudo, e eu nem ilusão, dizem que um cilindro está a derramar água, vai dizer que há que ser oficial, a ver, ninguém faz caso. O que acontece? A pessoa está o micro-ondas, também está aqui a variar. Que a água aqui fora, para ficar, os que estavam a tocar na luz, mas o problema está aqui mais maior que precisava que as linhas freguesia, ali dos biscoitos. E aí, já agora, que agradecer muito às linhas freguesia de Santa Luzia, da Angra, e às linhas freguesia da Sé, que me deram muito mal. Aqueles biscoitos, como a Assistência Social, a Raquel, nós sempre vamos ter os pés, amanhã também acabar de perguntar, porque me pergunta, olha, o que acontece? A água tem levantado, enquanto o swing, vou para tomar ducho, o swing levanta a água tem que ficar a correr no chão, e já da casa, por uma vez, o carpinteiro, o empregado, a manhã, de um lado, para chegar do outro lado. Muito bem, Manuel Inácio, muito obrigado. Já percebemos a sua questão. A seguir liga Duarte Fernandes, também da terceira. Duarte, boa tarde. Boa tarde, amigo Vítor Alves, amigo, e também sou convidado. Portanto, a minha questão vai mais para a questão das autarquias. Visto que não vai haver, portanto, São Joaninhas, as festas da praia, inclusive, e nos Açores todos, enfim, por todos os sítios, o que eu proponho era o seguinte: como realmente estamos a gastar muita água, visto que temos que desinfetar as mãos várias vezes, por que não essa verba ser dada
para a autarquia perdoar as pessoas. Não é o meu caso, que realmente posso financeiramente suportar isto. Mas, na generalidade, tem muitas pessoas que gastam muita água. Portanto, a minha questão era mais isso. Portanto, da Junta de Freguesia, talvez também tenha um papel nisto, ponderando chegar até às autarquias, alertar para todos na região, nas 9 ilhas dos Açores, terem um papel, esta verba ser dada para este fim, visto que também a EDA também o fez nesse sentido, reduziu na fatura. Portanto, a minha questão é esta. Boa tarde e obrigado a todos. Obrigado, Eduardo Fernandes. Ligou da terceira. Bom, Hélio, parece uma boa questão. Parecem-me duas boas questões. Respondendo aqui primeiro ao Sr. Manuel Inácio, de facto é um problema. O Sr. Manuel Inácio fala ali das obras públicas. O organismo do Governo que tutela essa área é a Secretaria Regional da Habitação. Antigamente era as obras públicas, agora é a Secretaria Regional da Habitação. E, efetivamente, no ano passado, as candidaturas para programas de renovação da habitação estiveram fechadas. Tenho a boa notícia que é a seguinte: abriram este ano em abril, portanto temos agora uma fase de candidaturas e depois teremos outra em setembro. Eu estou a crer, portanto o Sr. Manuel Inácio diz que se trata da Junta dos Pesqueiros, que se ele se deslocar à Junta, neste período em concreto, já terá informação positiva. Já terá informação positiva e que as candidaturas estão neste momento em fase de portanto, de certa maneira, de submissão. Foi o que eu acabei de fazer antes de vir para cá com uma família da Guarda que já estava à espera desde o ano passado. E, efetivamente, o telefonema do Sr. Manuel Inácio também nos traz outra coisa aqui muito importante, que é a urgência de acelerar o processo. Muitas vezes essas candidaturas arrastam-se e demoram 2, 3 anos ou até mais do que isso. Eu há dias falava com um presidente de junta que me dizia que há uma senhora na sua freguesia à espera há 16 anos. Portanto, é urgente, se calhar, avançar um bocadinho o ritmo com que essas candidaturas são tratadas. Sabemos que há muita burocracia. Relativamente ao Sr. Eduardo Fernandes, posso lhe dizer que acho uma ideia interessante, tem sido avançada. Sei que há autarquias que estão, pelo menos, a estudar essa situação e via de muito bom grado que as autarquias da Ilha Terceira, em particular a da Praia, porque é aquela que gera, de certa maneira, a Água-Alva, adotasse essa medida. Algumas têm adotado, não é? Algumas têm adotado. Já algumas chegaram à frente. Sei que sim. Não lhe consigo precisar quais, mas sei que sim. Também não, mas sei que temos visto algumas notícias em que algumas câmaras municipais, através de serviços municipalizados, já realizaram cortes e reduções nos preços do fornecimento de água. Não é? Exatamente. Sei que, por exemplo, a Câmara da Praia já reduziu as tarifas que cobra às empresas relativamente aos municípios comuns, cidadãos comuns. Acho que ainda não fizeram. Sei que a proposta já foi levada até eles. Penso que estejam numa fase de estudo e pode ser que daí surja alguma resolução. Eu veria com muito bons olhos. Portanto, tudo o que nesta fase possa ajudar os cidadãos tem a concordância. Agora, prevê que essa ajuda possa ser mesmo necessária. Acredito que, em alguns casos, sim, vão passar dificuldades. Acredito, tenho quase a certeza. Nós temos um tecido empresarial constituído por pequenos e médios empresários. Basta ver que, neste momento, metade da economia, se calhar até mais do que isso, não está a funcionar. Muita gente dessa vai infelizmente, ser despedida, porque as empresas não têm liquidez para assegurarem os funcionários. Mesmo aquelas que já estão em layoff, estamos a falar de funcionários que estão a receber 2/3 do orçamento. E essa redução do orçamento não veio acompanhada, por exemplo, de uma redução daquilo que elas têm de pagar em termos de empréstimos, por exemplo, à habitação. Também não vem acompanhado de uma redução das necessidades de consumo de eletricidade, de consumo de água, de consumo de alimentos, de medicamentos, etc. E, felizmente, nós sabemos que não é assim. Portanto, se as pessoas já viviam com alguma dificuldade com o salário completo, com uma redução para 2/3, no caso daquelas que estão em layoff, e com uma redução ainda mais substancial no caso daquelas que vão ficar desempregadas, vamos ter, seguramente, muita situação social preocupante nos próximos tempos. Estou à conversa com Hélio Rocha, Presidente da Junta de Freguesia da Água-Alva, na Ilha Terceira, no Conselho da Praia da Vitória. Recorde que pode ligar para o programa, colocar também a sua questão, participar aqui nesta conversa que estamos a ter sobre o papel das juntas de freguesia, neste caso, nesta situação de crise provocada pela pandemia de Covid. O que é que as juntas de freguesia podem fazer por si? O que é que as juntas de freguesia podem fazer pelos Açores? Se quer refletir connosco, dê a sua opinião, liga o 296 20 27 67 e pode participar na nossa conversa. Bom, Hélio Rocha, todas essas dificuldades que temos elencado até agora, grande parte disso vai bater à porta das juntas de freguesia, não é?
todo o género de problemas parecidos com esses vão até à porta das juntas de freguesia. O que é que as juntas podem fazer? As juntas podem fazer muita coisa. As juntas são os intermediários perfeitos entre aquilo que são as necessidades dos cidadãos e aquilo que são as entidades competentes que têm outros meios para resolver os problemas. Muitas vezes a pessoa não sabe a quem recorrer e recorre à junta, e a junta funciona aqui como um bom intermediário, levando os problemas até quem de direito, seja à Segurança Social, seja a outras entidades de nível superior. Depois podem também as juntas, com os seus próprios meios, e nós estamos a fazer isso, ceder algum tipo de ajuda imediata, quando as respostas oficiais, ou de nível hierárquico superior, demoram mais algum tempo a chegar. Acima de tudo, nessas duas vertentes. E depois tem sempre aquela palavra junto das pessoas que as encaminha ou que as conforta, mesmo quando a resposta não é propriamente a mais positiva. Agora posso-lhe garantir que as juntas não são insensíveis às dificuldades das pessoas, e de todos os elencos das juntas que eu conheço, não há posso dizer isso até com certo orgulho, e conheço uma série de equipas de juntas de várias cores políticas, portanto não está aqui em questão a cor política, que perante situações dessas ajudam os seus cidadãos, nem que seja afetando à ajuda recursos da própria junta, que são escassos e limitados. Claro, essa é outra dificuldade. Esta é a grande dificuldade. O papel da junta será mesmo esse de intermediar os problemas e conseguir soluções, encaminhar as pessoas para o sítio certo. Para o sítio certo. Hélio, neste estado de emergência que estamos a viver, este estado de emergência renovado, as restrições foram um pouco mais duras e, a partir de hoje, estamos a viver, de facto, todos confinados no nosso concelho. Ninguém vai para o concelho vizinho, ponto final, parágrafo, e até à próxima segunda-feira a vida vai correr assim. Obviamente que os que trabalham fora dos seus concelhos podem circular e fazer a vida normal. Bom, lembro-me, nas medidas do estado de emergência, de haver um capítulo dedicado às juntas de freguesia que dava orientação em 3 ou 4 situações, e uma delas era perante ajuntamentos. Estabelecimentos comerciais que tornem nociva ou nocivo o ajuntamento, a junta de freguesia pode atuar? Pode ser numa vertente pedagógica. Dar uma ajuda aí. Exatamente, numa vertente pedagógica, no sentido de elucidar as pessoas e de as consciencializar para o perigo das suas atitudes. Atitudes individuais acarretam consequências globais. E as pessoas têm acarretado muito bem aquilo que são, de certa maneira, as nossas interações com elas, no sentido de elucidar ou de precaver ou de evitar situações de ajuntamentos populares. Nós tivemos uma ou outra situação ainda antes desta medida que fechou com todos os cafés e bares e por aí fora, mas as pessoas acataram sempre com muito respeito e com muita dignidade. Se você, como Presidente da Junta de Freguesia, notar que um determinado café, um determinado bar, um determinado restaurante, mesmo com a porta fechada, mas que sirva clientes à porta, está a provocar ali uma situação normal, pode atuar nesse sentido? Posso atuar, pegando no telefone e avisando as autoridades competentes, e lhe garanto que faria isso se tivesse isto. Felizmente, na minha freguesia não tem havido nada disso. As pessoas, nós basicamente, de estabelecimentos daqueles que recebem mais clientes, temos abertas as mercearias, mas é interessante verificar, elas próprias adotaram medidas no sentido de se protegerem a si e aos clientes, mas é interessante verificar que as pessoas fazem fila com a devida distância de segurança entre si, nunca estão mais do que 2, 3 clientes dentro dos espaços comerciais. Portanto, as pessoas estão verdadeiramente preocupadas, e isto traz o aspecto positivo, que é acarretarem e acatarem, aliás, as recomendações que são dadas. Portanto, não temos tido grande necessidade de intervir nessa área. Vocês, juntas de freguesia, preocupam-se com essa questão, circulam, dão uma volta, perguntam às pessoas como é que as coisas estão a ocorrer? Sim, bastante. Às pessoas, aos familiares, àqueles que nós sabemos que contactam diretamente com eles. Inclusivamente, nos últimos dias, passei uma série de declarações para pessoas que não sabiam que tinham que as ter, sabendo eu que trabalhavam noutro concelho, ou até noutra freguesia do concelho, mas para não haver grandes problemas com a polícia, fiz questão de me antecipar e de passar a declaração para que as pessoas possam desempenhar a sua atividade sem problema nenhum. Claro que estas dinâmicas e estas necessidades nós só percebemos se andarmos no terreno. Dou-lhe um exemplo. Ontem recebemos na Junta documentação relativa a receitas médicas. Eu fui à casa de um senhor, que é um senhor de meia idade e que vive sozinho e que não é 100% autónomo. Entreguei as receitas e fiz questão de
de lhe perguntar se necessitava de alguma coisa. E ele diz que não, que tinha quem o acompanhasse e por aí fora. Portanto, aqueles casos que nós sabemos que estão mais vulneráveis e que não têm, isto é muito importante, e que não têm qualquer tipo de apoio familiar, nós fazemos questão de volta e meia falar com essas pessoas e de perceber... Isso implica ter o conhecimento perfeito da situação da população da freguesia. É a grande vantagem das juntas de freguesia, o grande poder que as juntas têm relativamente... Poderão também ajudar os vizinhos, os amigos, os familiares, a comunicar à junta de freguesia determinadas situações, a exigir solução. Aqui o essencial é mostrar disponibilidade. Reitero aquela ideia, sem sermos intrusivos, sem sermos, de certa maneira, impositivos. A partir do momento em que nós mostramos disponibilidade, muita gente não se conhece a nossa disponibilidade porque não acede aos meios de comunicação que nós mais utilizamos, nomeadamente o Facebook e os papéis que deixamos nos vários espaços da Junta de Freguesia. Eles não, mas os vizinhos mais novos, os filhos, enfim... A demais população, sim. E sabendo de caso de um vizinho ou de alguém que esteja isolado e a necessitar, vem contactar-nos. Claro. E felizmente já tivemos situações dessas. Ok, vamos ouvir agora a Rosa Alves, que liga também da Terceira. Rosa, boa tarde. Muito boa tarde. Sim, e eu sou convidada. Portanto, é o seguinte, portanto, posso continuar? Claro que sim. Pronto, é o seguinte, portanto, estamos a falar do papel das autarquias, muito importantes que são, e eu gostaria de dar aqui uma opinião e dar uma sugestão, que acho que o programa também serve para isso. Claro e eu queria dizer aí ao senhor que está aí, que acho que eles poderiam fazer muita coisa sobre este assunto, que eu já falei nele várias vezes, mas ninguém me liga, que é o boletim do Copamide. Não sei se sabe que reformados que tenham 200 euros, 400 euros de pensão, que têm direito ao boletim de Copamide. Esse boletim, o que é? De abril, de maio até abril, esses reformados têm direito a 351 euros em medicação. Mas como é que isto funciona? Isto funciona em que o idoso vai à farmácia, a medicação custa 50 euros, ele tem que pagar, se não tiver dinheiro, não traz a medicação, tem que ir à Segurança Social e passar 3 meses é que a Segurança Social lhe deposita este dinheiro. Sabemos que há muitos idosos que não podem comprar medicação. Eu ponho aqui um apelo assim, que juntasse todas as autarquias dos nossos Açores e junto do Governo Regional fizesse que agora, nesta altura de pandemia, que isso mudasse. Os medicamentos fossem comprados na farmácia e passar 3 meses fosse o Governo Regional a fazer isto à farmácia. Eu apelo assim que tomem isto em consideração. Há muitos idosos novos a não saberem isso e a não terem medicação porque não têm dinheiro para comprá-lo. Muito obrigada e muito boa tarde. Muito obrigado, Rosa Alves. Muito obrigado. Uma questão pertinente, não é? Muito, muito. Olha, eu agradeço à senhora Rosa Alves, porque eu sinceramente não conhecia. Aliás, eu mal chego a casa vou procurar este Copa Amiga ou qualquer coisa assim deste género. O que eu posso dizer é que, obviamente, cada junta tem a sua autonomia e age em função daquilo que são os seus próprios trâmites e parâmetros. Mas não me chocaria nada, e eu na Água, sabendo de alguma situação dessas, não me chocaria nada, avançava por uma medida que seria: a junta adiantava o dinheiro e depois falávamos com a entidade do Governo Regional responsável por essa área e o Governo Regional transferia para a Junta e a Junta depois era ressarcida dessa forma. Mas, portanto, acho que a questão é verdadeiramente pertinente. Eu vou esclarecer mais acerca do caso e posso garantir à senhora Rosa Alves e a todos os que me estão a ver que, pelo menos da parte da Junta de Freguesia da Água, alguma coisa vai ser feita no sentido de consciencializar o Governo Regional para a disponibilidade da Junta, em concreto da minha, mas penso que haja mais a fazerem isso, para adiantar inicialmente essa verba, para depois então o Governo transferir para a Junta e não para a pessoa o valor adiantado inicialmente pela Junta. Muito bem, questões destas... Muito interessante. São mais que muitas à porta das juntas de freguesia, não é? São. As pessoas ligam muito, as pessoas mandam muitos mails, as pessoas procuram-nos muito, porque efetivamente é isto. Há a sensação de que estamos um bocadinho perdidos. Nós estamos aqui no meio de uma bolha de nevoeiro e ninguém consegue ver muito bem onde é que isto nos vai levar. As pessoas começam a fazer contas à vida, começam a sentir-se aflitas e particularmente aqueles que já estão numa fase mais adiantada das suas vidas, começam a ver muito poucas expectativas de saírem disto incólumes.
Falo destes, falo daqueles que têm já algumas carências económicas e, de facto, procuramos porque somos aqueles que estamos, de todos os organismos públicos, somos talvez o que está mais próximos deles e o que funciona como charneira entre todos os outros organismos locais e os organismos de nível superior. A Câmara Municipal, posso dizer, e é justo que o faça, que tenho estado em permanente contacto com a vereadora Raquel Bosch, que é quem, na Câmara Municipal da Praia, assume as funções ligadas à Proteção Civil, e mesmo do Governo, estamos constantemente a receber informação da Segurança Social e de outras secretarias regionais, no sentido de ajudarmos as pessoas, de fazermos levantamento de casos e de darmos a conhecer a quem lhe direi. No âmbito desta situação que estamos a viver, logo no início, ainda antes da proclamação do estado de emergência, lembro-me de ver em alguns órgãos de comunicação social, particularmente jornais, anúncios das juntas de freguesia. A junta de freguesia vem por este meio dizer que está disponível para isto, para isto, para isto e para aquilo. Isso foi alguma orientação que chegou às juntas de freguesia? Já agora reforço a questão. Chegaram orientações às juntas de freguesia, sei lá, das câmaras, da DGS, do Governo? Chegaram algumas recomendações, não necessariamente muitas orientações. A primeira foi que devíamos ter um plano de contingência e todas as juntas fizeram. Todas fizeram. Aliás, tornou-se obrigatório, ainda que o plano de contingência seja um documento demasiado técnico e maçudo, e depois em termos práticos, eu não sei até que ponto é que tem assim tanta utilidade quanto isso. De qualquer forma, nós fizemos e estamos a segui-lo. Tudo o resto foi um bocadinho uma cadeia que se desencadeou a partir de ideias que foram aparecendo, surgindo noutros sítios. Eu lembro que essa da aquisição de medicamentos e de bens de primeira necessidade terá surgido, salvo erro, penso que não estava enganado, por gente de um prédio qualquer que deixava bilhetes nas portas de cidadãos mais velhos, disponibilizando-se para prestar esse apoio. E a partir daí comecei a ver muitas juntas a predisporem-se para fazer isso. E, de facto, vê-se uma a fazer, a outra vai atrás e cria-se aqui uma corrente de solidariedade. Uma cadeia solidária. Uma cadeia de solidariedade. É óbvio que temos tido algumas recomendações, nomeadamente na forma como recebemos os fregueses nos espaços da Junta de Freguesia, com o devido afastamento, com a utilização do álcool gel para desinfestação das mãos, relativamente, por exemplo, aos funerais, com a permanência de poucas pessoas dentro da casa mortuária, com os cemitérios fechados e apenas abertos nas alturas dos enterros. Portanto, temos recebido alguma informação, mas a informação mais grada, digamos assim. Depois aquelas medidas que vão mais ao encontro das necessidades reais das pessoas, essas resultam muito desta corrente que se espalha, felizmente, entre aqueles que estão muito próximos das pessoas e que estão mandatados para defenderem essas pessoas. São orientações, em alguns casos, por exemplo, como os funerais, são obrigatórios, tem que ser assim. São obrigatórios. É óbvio que se torna muito difícil chegar a um funeral e expulsar de uma casa mortuária um familiar que, no fundo, tem aquele momento e não volta a ter para se despedir de um ente querido. Mas temos que perceber que é para um bem maior, infelizmente. É terrível, isto é terrível. Eu ainda ontem li uma reportagem sobre os funerais das vítimas de Covid e a situação é ainda pior. O colchão é embrulhado em papel de película aderente e nem sai do carro mortuário. Portanto, a despedida é feita no carro mortuário e vai dali para o cemitério ou para o crematório. Mas as pessoas têm que perceber que é por uma causa... É uma situação impensável, não é? É uma situação terrível, nunca ninguém pensou estar a passar por isto em pleno século XXI. Mas, todas as atividades na sua freguesia estão canceladas? Atividades culturais, recreativas, todas essas? Infelizmente. Como em todo lado. Infelizmente, sim. Aproximam-se agora, era a minha questão, aproximam-se agora as festas? Aproximavam-se as festas, ou aproxima-se o calendário festivo e festas, particularmente na terceira, que é uma terra de festas, vai ser difícil pensar quando é que elas podem ser reatadas, não é? Vai ser terrível. Para já estamos à porta com os bodos, com as festas do Espírito Santo, tudo isso é para esquecer. Vai ser terrível sobre variedíssimos aspectos. Em primeiro lugar, a questão psicológica, porque é nas festas que nós, de certa forma, libertarmos muito daquilo que nós somos. Depois a questão económica, muito da atividade empresarial do nosso pequeno e médio comércio era feito nas festas, por aquilo que se vendia para estas festas. Eu lembro de alguém com quem eu falava outro dia que me dizia que este ano não vai vender roupa para os botos.
não vai vender roupa para os botes. O nosso princípio na Algova tem sido, nós estamos aqui para apoiar, e temos apoiado até inclusivamente as instituições, mas o calendário das instituições, o cancelar ou não as festas, dependerá sempre das próprias instituições. Temos algumas que já decidiram cancelar as atividades, nomeadamente aquelas que estão mais próximas, num horizonte temporal, outras ainda as mantêm mais ou menos em suspense. Infelizmente, estou a crer que mais cedo ou mais tarde vão cancelá-las. Muito bem. Liga agora de São Jorge, Lisandra Paz. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde. Boa tarde. Vem à sua questão. A minha questão é a seguinte. Eu gostava de saber se, por exemplo, como a China depois da epidemia passar, está nas últimas fases, estão a usar máscaras diariamente, certo? Gostava de saber se a autarquia se vai ajudar nessas máscaras, visto que nós, nos Açores, temos colas esgotadas, não há maneira de comprar máscaras em lado nenhum. É essa a questão. Sim, gostava de saber se eles vão ajudar através de alguma maneira de arranjar as máscaras para a população, ou... Sim. Obrigado, Lisandra. Vamos tentar responder. Maria Sousa, Liga de São Miguel. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Maria Sousa. Maria Sousa, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Pode colocar a sua questão. Bem-vindo ao programa. Boa tarde. A senhora, assim, eu estava a telefonar porque estão a falar ali nas reformas e, infelizmente, fiquei viúva o dia 4 de dezembro. E vivo sozinha com 60 anos. Não tenho reforma minha. Recebo 195 euros do meu marido. E os 151 da segurança do Social. governo do Porta Delegada. Como posso viver pagando luz? Sim. Não, 151, não, 51. Fica curta a reforma, não é? Fica muito curta. Não dá para tudo. Certo? Senhor? Não dá para tudo, não é? Não dá dá para para as despesas. tudo, senhor. Eu recebo os 195 da reforma do meu marido e há 51 euros do governo. E não pode dar para tudo. São medicamentos, eu tomo 51 euros de medicamentos na farmácia. A senhora mora em que freguesia? Mora em que freguesia? Eu sou da Pedreira do Nordeste. Muito bem. A Junta de Freguesia tem ajudado, de alguma forma? A sua Junta de Freguesia tem ajudado, de alguma forma? Bateu à porta, falou consigo? A senhora falou com eles? Tem alguma ajuda da Junta de Freguesia? Bom, muito bem. Impossível continuar a chamada. Maria Sousa já desligou. Mais duas questões que vão ao encontro daquilo que já falámos aqui, não é? Exatamente. Relativamente à senhora Lisandra, que nos liga de São Jorge, pois obviamente que as juntas, se pudessem, teriam todo o gosto em ajudar na distribuição ou mesmo na aquisição das máscaras. O problema que se põe neste momento com as máscaras é que elas não existem. Portanto, nós, enquanto juntas, somos muito pequenos para contactar diretamente com empresas que neste momento são chinesas, sabemos que sim, e que facultam estas máscaras e que têm que obedecer uma série de critérios e que, no fundo, nós não os conhecemos, nem temos capacidade para isso. Infelizmente, Nem tem nenhuma orientação para já. Nem temos orientação para isso. Aliás, ainda nem se sabe bem, porque temos tido notícias contraditórias relativamente ao efeito verdadeiramente terapêutico ou não da máscara. Mas teríamos todo o gosto em ajudar na aquisição e distribuição às pessoas, se elas existissem. E de hoje vi uma reportagem muito interessante na Madeira, que dava conta que o Governo Regional transformou uma fábrica de verdades numa fábrica de produção de máscaras. Conseguiu fazer essa reconversão. E veio temporária enviar, mesmo, temporária, mas útil. E veio enviar para a casa de cada cidadão, de cada madeirense, um pacote com duas máscaras. Duas máscaras para todos os cidadãos. Mas tenho a sorte de ter conseguido fazer essa reconversão. A Junta estaria, eu falo por mim, perfeitamente disponível para custear a distribuição de máscaras. É preciso que elas existissem. Relativamente à senhora
Maria Sousa, da Pedreira do Nordeste. Eu aqui há uns anos trabalhei no Nordeste, uma terra que eu conheço bem, e particularmente a Pedreira. Pois, efetivamente, é uma situação que nos preocupa bastante. Temos, infelizmente, nos Açores, muita gente a viver com estas dificuldades. É muito difícil, se não quase impossível, sobreviver com 215 euros. O que eu aconselho à senhora Maria Sousa é que procure a Junta de Freguesia, e a Junta de Freguesia saberá encaminhá-la para a Segurança Social, para outros apoios, como por exemplo o da Pastoral Social. Inclusivamente as câmaras municipais têm fundos destinados a apoiar socialmente famílias mais carenciadas. Aqui o papel da Junta é sobretudo este. E a própria Junta pode apoiar dentro das suas limitações, mas tem garantidamente a Junta informação no sentido de encaminhar a pessoa até quem realmente possa, não digo resolver completamente o problema, mas dar à senhora Maria, neste caso, condições mais dignas, porque de facto com este valor... Em situação normal, que não seja esta de um estado de emergência, há sempre, em cada comunidade, movimentos de ajuda aos idosos e a pessoas mais carenciadas. Exato. Agora, tenho ouvido alguns especialistas falar, essa ajuda vai ser mais necessária. Aqui há dias teve aí o Bispo de Angra também, na posição do Hélio está, que falou exatamente nisso, que se esperava que essas dificuldades aumentassem. Alguma solução passa também pela Junta de Freguesia, no incentivo às comunidades, na organização de voluntários? Há alguma situação dessas que possa ser catapultada ou impulsionada pela Junta de Freguesia? Passa, e podem até passar várias. Passa, para já, porque a Junta tem esta capacidade de agregar à sua volta uma série de instituições e pessoas. Tem também capacidade para remeter os casos mais graves para entidades de nível superior e que possam dar uma resposta mais acertada. Dou um exemplo, por exemplo, na Aguava nós temos colaborado ativamente com a Pastoral Social, que recebe ajuda do Banco Alimentar e que redistribui a determinadas famílias. Já por várias vezes nós complementamos os cabazes que essas pessoas elaboram para dotá-los de outro tipo de bens que possam favorecer famílias mais carenciadas. Também temos o tal fundo de apoio social e já várias vezes nós distribuímos a determinadas famílias carenciadas um montante com o qual essas pessoas, em lojas da freguesia, ou em mercearias da freguesia, vão adquirir bens de primeira necessidade. Portanto, a nossa condição é essa. O valor é aquele naquela mercearia. E vamos rodando pelas várias mercearias da freguesia, com o objetivo de apoiar socialmente essas pessoas e até de contribuir para apoiar as empresas locais. E volta e meia fazemos isso, sempre que sentimos alguma necessidade que o justifique, fazemos. Outras organizações, por exemplo, Caritas, Banco Alimentar, Banco de Luta contra a Fome, essas organizações que de fundo estão no terreno e que estão também presentes nos Açores, de alguma forma têm alguns processos destes de auxílio agilizados com as juntas de freguesia? Tem. Para já, nós conhecemos as pessoas, portanto, não é necessário que tenham, mas têm. Ainda há pouco disso, no sentido de nós preenchermos os cabazes com bens que eles não têm. Sei de algumas juntas que facultam o próprio espaço, na Aguava não tem sido preciso, o espaço onde estes cabazes, onde essas pessoas se reúnem, onde fazem a distribuição dos produtos, etc. Há também aquela questão da comunicação, muitas vezes são as próprias juntas que fazem esse processo de comunicação com as entidades que fornecem determinados bens, que vêm complementar esses cabazes. E, portanto, é acima de tudo uma questão de disponibilidade. Estamos disponíveis para ajudar, contactarmos com aquelas pessoas, sabemos, e já chegamos a fazer também isso, que é contactar com essas pessoas porque elas têm uma grande vantagem sobre nós. Elas localmente conhecem ainda melhor os casos sociais mais graves. Porque há aqueles que toda a gente conhece, que é a pobreza menos encoberta, mas infelizmente, particularmente nos meios rurais, há muita pobreza envergonhada. E mesmo nós, que estamos relativamente próximos das pessoas, não conhecemos, e essas pessoas que trabalham nessas instituições conhecem e, portanto, muitas vezes transpõem para nós essa informação, para nós podermos atuar ou até encaminhar esses casos para quem de direito. O número de empresas aderentes nos Açores ao layoff e aos despedimentos é enorme. Pois. Contas de segunda-feira passada, já passavam de 450 as empresas nos Açores que tinham aderido ao layoff. Muitas delas na terceira. Isto vai ser uma complicação. Vai ser muito complicado. Estamos a falar de pessoas que perdem um terço de seu ordenado. E na maioria gente nova, não é? E na maioria gente nova. E estamos no layoff. Não há garantia nenhuma de que a empresa vai reabrir, não é? Porque, infelizmente, eu tenho tido esta conversa com várias pessoas, particularmente pequenos empresários, o tal sócio-gerente, e, infelizmente, esses sócios-gerentes
que têm pequenas empresas, e é dessas empresas que extraem o seu ganha-pão, são obrigados a pagar nesta fase os tais 2/3 aos seus funcionários. Sabe-se lá depois quando é que o Governo vai reembolsá-los com 1/3 desse valor, mas esses sócios gerentes têm que ter liquidez para isso. Muitos deles não estão. Não têm, porque estão de porta fechada. E alguns com atrasos nas prestações às finanças e à Fazenda Pública não poderão ter acesso a esses, se nós tiverem apoios. A situação nas finanças regularizadas não podem ter acesso. E além disso, o apoio que eles têm não é propriamente um apoio, é um empréstimo. Portanto, eles podem recorrer à banca, há linhas de financiamento disponíveis para isso, mas vão ter mais tarde que pagar isto. Portanto, e há muitos que estão a equacionar a hipótese de nem avançarem para o layoff e de fecharem automaticamente a empresa. Há muitas assim, não é? É muito complicado. Mas a minha questão é, vai resultar daqui, o impacto vai ser grande, porque vai resultar daqui muita gente nova em casa nos próximos 2 ou 3 meses. E daí, a pergunta anterior, se havia, de facto, ligação entre as juntas de freguesia e estas instituições de assistência, porque aquilo que se prevê é que nos próximos 2 ou 3 meses haja muito mais necessidade do que aquela que é agora, não é? Vai. É a sua previsão também? É a minha e é a nossa, e penso que é extensível a todas as juntas. Eu aqui há bocado, quando disse que nós estamos a alargar o fundo de emergência social da junta de freguesia, já é de certa maneira porque haver casos desses. Nós sabemos que quando isto acabar, e sabe-se lá quando é que acabar, vamos ter muita gente a bater à porta, e nós havemos de encaminhar os casos, mas aqueles que não tiverem resposta pronta, mas necessitarem urgentemente de uma solução, nós não somos insensíveis a isso e vamos atuar. Dou um exemplo, no ano passado soubemos de um senhor que estava à beira de um AVC porque não tinha ninguém para a medicação. E foi um particular que nos alertou para a situação, que faz parte dos tais casos de gente séria, gente honrada, a tal pobreza envergonhada, e que não tem coragem de dizer. Eu estou em crer que depois desta crise, e nem sabemos quando é que ela acaba, vamos ter muitos casos desses. Não só daqueles que declaradamente vão dizer eu estou a precisar, mas particularmente aqueles, que são os que me preocupam mais, que vão de ficar calados, sabe-se lá, sob que condições. O Hélio já teve, na Gualva, na sua freguesia, uma experiência recente com a base das lajes. Exato. Se calhar não está ao nível desta pandemia, a situação não será tão drástica como esta, mas houve muita gente da Gualva que foi despedida da base das lajes. Houve muita gente. Felizmente a maior parte deles já tinham bastantes anos de casa, conseguiram, portanto, ir para casa, para a reforma, com algum valor, mas sei de casos que não foram com valores significativos e que hoje em dia passam dificuldades. Havia muita gente da Gualva empregada na base das lajes, infelizmente, quando foi aquele primeiro downsizing, muitos agualvenses foram afetados. Mas eu não sei, eu espero não estar enganado, mas estou em crer que esta situação vai ser pior. Porque aqueles, do mal ou menos, ainda levaram alguma reforma para casa. Particularmente os que estavam há mais tempo empregados na base. Nestas circunstâncias, eu tenho muita dificuldade em acreditar que a Segurança Social, imediatamente através do Fundo de Desemprego ou dos apoios sociais, tenha capacidade para resolver a todos os casos que vão surgir daqui para a frente. Muito bem, vamos ouvir agora Rui Matos, Liga de São Miguel. Rui, boa tarde. Sim, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, mais uma vez, muitos parabéns por este programa e, portanto, devido a haver mais programas sobre nesse sentido de esclarecimento às pessoas e a participação das pessoas. E também dar participação, são os parabéns a esse senhor que está aí, que por acaso é a Liga que diz há bocadinho, não sei bem, mas foi que me percebi é sobre os problemas, portanto, os apoios que as autarquias têm dado às pessoas. Ou que podem dar. Exato, podem dar. Pronto, uma coisa que eu admiro-me é, portanto, e vivo em São Miguel, portanto, nós estamos aqui a maioria das autarquias e não vi até uma autarquia ou um presidente de Câmara, portanto, infelizmente, nesta situação que estamos a atravessar da Covid-19, não houve uma preocupação de nenhum presidente de Câmara, que seja socialista ou que seja do PSD, que apresentasse uma proposta de apoio às famílias. É verdade, eu sou um exemplo. Eu estou na minha casa, e nos arrivos, converti uma casa, e tenho vindo com grandes dificuldades passar a casa para o sistema de habitação, porque ainda está com construção, e então o tarifário de água é elevadíssimo. Só para dar uma ideia, eu pago uma média entre 90 a 120 euros de água. Isto para quem ganha um ordenado nacional e que vale a 20% do seu ordenado. O que eu também queria propor, queria falar no sentido de que até agora não se viu nenhuma autarquia a dar uma medida de apoio, a dizer assim, nesta altura do Covid-19, onde as famílias, muitas delas, estão a receber quase, portanto, um pouco mais que os 50% do seu ordenado, terá uma redução considerável, mesmo a eliminação da água durante este período de quarentena,
para que pudesse ajudar essas famílias. Só recentemente é que saiu que, portanto, tudo o tarifário que fosse consumido, mais tarde podia pagar, portanto, por um sistema de prestações, ou coisa assim, mas não. Que é uma coisa que acho, aqui na parte da Ponta Delgada, uma medida que tirava um tarifário de lixo. O tarifário de lixo, portanto, é uma coisa irrisória. E era isso que eu gostaria, portanto, não queria me aprofundar muito mais para dar a participação das pessoas e, portanto, havia outras coisas que eu gostaria de esclarecer, mas, bom, o fundamental que é o parte das autarquias, que é uma questão, é esta, a questão do IMI, não houve nenhuma medida de dizer, portanto, que houve uma redução no IMI que vai ser paga este ano da parte das autarquias. Portanto, o que quero dizer é que da parte da autarquia, das câmaras municipais, que são elas que têm dinheiro, nós das freguesias, porque a freguesia é uma questão de proximidade das pessoas, mas a verba que tem é muito reduzida. Mas da parte da autarquia, que recebe milhões de euros em impostos e de água, que recebe também muito dinheiro de água, não há uma medida de apoio nem no IMI, nem nos impostos camarais, portanto, estão tudo tem havido muitas medidas. Não, tem havido deixa-me só dizer o seguinte. Tem havido muitas medidas dessas, mas dirigidas às empresas. Não concorda com a estratégia de que, apoiando as empresas, vamos salvar empregos? Não. A nível daqui, por exemplo, Ponta Delgada, o que se foi uma redução do tarifário de lixo, portanto, uma coisa insignificante. A nível de água, não houve uma redução nenhuma, portanto, o que estás a dizer vai sustentar quando chegar daqui a 3 ou 4, 5 meses da tira e pagas isso, não é mesmo? Não levas aqui nada. Portanto, é paga e não bifa. Agora, a questão é, mesmo no IMI, não houve uma opção, portanto, o que eu digo é, quando é no tempo das eleições, eles vêm todos cá para fora, portanto, para meter miúdos e fundos. Quando é numa altura que nunca ninguém imaginava, nunca ninguém tinha a ideia do que seria o Covid-19. As pessoas estão aflitas, estão com grandes dificuldades, há pessoas que vão ficar desempregadas, há pessoas que estão a receber, portanto, os 66% de layoff, mas que nem se estão a receber e vão receber. E da parte dos funcionários da Câmara, eles vão todos receber, portanto, não sou contra eles, mas vão receber por 100% do seu ordenado, enquanto tudo o que que não é, portanto, do Estado, mas sim privado, pequenas e médias empresas, essas, portanto, estão a sentir, essas é que estão a sentir na pele, e infelizmente falo aqui pelo comércio tradicional e o comércio de centro histórico, que estão a carregar. Portanto, muitas empresas estão com dificuldades, com coleções que forem compradas, portanto, e medidas de apoio, mesmo assim agora já vem uma medida da EDA que também passará a ter, portanto, durante esse período vão juntar as faturas e as pessoas têm um prazo de pagamento de 12%. 12 prestações para pagar a sua energia elétrica. Outra coisa que é a EDA, que é uma empresa do Estado maioritária, mais de 60%, e o próprio Estado que tem lucros de milhões de euros, principalmente isto eu procurar no Google, mas não consegui ver o resultado do ano de 2019, mas no ano de 2016 teriam 17 milhões de euros de lucro. Portanto, de lucro que é de uma empresa que é do Estado, que o Estado somos nós é que somos o Estado. Embora sejam os nossos governantes que o governam e distribuem esses lucros, mas somos nós é que somos o Estado. E neste contexto de ter um lucro fabuloso, que quase que atinge 20 milhões de euros ou mais, acho que não sei quanto é que vai ter de lucro, ainda mais com a baixa do petróleo, que está em baixo, o petróleo na ordem dos 30, 40 euros o barril, petróleo, e aí vai subir, então este ano vai ser o melhor lucro que a EDA, que é a nossa empresa açoriana, já teve... E aí podia dar mais uma ajuda às pessoas e às famílias, não é? Ok, obrigado. Muito obrigado. E muitos parabéns pelo vosso programa. Obrigado, Rui. Continuamos em São Miguel. Sandra Pereira. Boa tarde, Sandra. Sim, boa tarde. Boa tarde. Olha, a minha questão é relativa... Sim? Sim, estou a ouvir. Boa tarde. Boa tarde. A minha questão é relativamente às grandes festas, agora que iriam começar, não é? Na época de verão. Espírito Santo, São Francisco, e outras. Em relação às verbas que são atribuídas para estas festas, o que é que vai ser feito destas verbas que são atribuídas para estas grandes festividades e que estão neste momento canceladas, visto que estamos a viver a situação que estamos devido à pandemia? Porque não sei o que é que vão fazer este dinheiro e estas verbas. Uma vez que estão canceladas, porque é que não pegam estes devidos organismos nestes dinheiros, nestas verbas, e ajudem as pessoas? Muito bem, é uma boa sugestão. Obrigado, Sandra. Obrigado. Continuamos em São Miguel. Maria Luísa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Portanto, eu gostava de saber o papel das autarquias, que é o pergunta, qual o papel das autarquias nesta pandemia. O que é que elas podem fazer? Eu acho que pouco. Pouco? Pouco, sim, senhor. Portanto, tem um referendo à gente da freguesia. Sim, exatamente. Que eu vivo numa freguesia. Apanhou-me a gripe, apanhou-me logo nos fins de fevereiro. Eu tenho já a minha idade, tenho 66 anos. Acontece que ainda não tenho melhor da gripe. Todas as semanas é preciso de medicamentos, tenho comprado medicamentos e acho que a gente da freguesia pensa que eu sou rica. Diz que não tem direito a nada porque o dinheiro é para ajudar as pessoas que vão ficar a ganhar menos de ordenado em casa. Eu tenho passado fome, só tive direito a duas, sou diabética, sou hipertensa, a medicação até vem, já paguei a metade da medicação do dinheiro que eles me gastaram comigo, dando às quase 60 vezes, e a comida nunca vem, uma comida de jeito, eu precisava de sopa, eu precisava de duas sopas, disse ela que fez da sua casa. A venda e tanta gente que podia estar uma pessoa, porque há muita necessidade nessa freguesia a fazer sopa, não é só para mim, não precisava de sopa fresca todos os dias, mas o resto da sopa dava a crianças. Qual é a sua freguesia? Não. Qual é a sua freguesia? Senhor? Qual é a sua freguesia? Candelária. Sim, senhora. Até de Ponta Delgada podia vir sopa de 2 dias e não veio. Eu não estou vendo. Sim, senhora, percebi a sua questão no essencial, uma questão de dificuldade que a senhora está a passar e gostaria de ter, gostaria de ter a Junta de Freguesia a ajudar, não é? Em Ponta Delgada alguém podia fazer sopa. Muito bem, muito obrigado. Continuamos em São Miguel. Liga agora a Dona Maria do Céu. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde, faz favor. Obrigada por nossa hora. Sim. Eu quero agora falar com esses senhores. Isso é assim. A gente são da Vila Franca, aqui de São Miguel. Eu e o meu marido, são 2 idosos. Meu marido tem 81 e tem 70 anos. Eu também vivo, não descontei para o governo porque eu tive 15 filhos. Não pude trabalhar para descontar. Eu tenho uma forma para a minha medicação, que eu gosto de meter dinheiro na minha medicação. E eu pongo luz, água, computador, pongo peixe, pongo hortaliças, eu compro de tudo para a minha vida. E eu pedi agora na Câmara que eu precisava da minha medicação. Discuto logo até cheio de nervos. Eu pedi na Câmara que saíram que a Câmara que dava ajuda. Eu fui lá e eu pedi que não tinha recebido a minha reformazinha, que eu fiz na reforma, mas pronto. A unharica para a minha medicação, porque eu fui operada de um tumor maligno, de um câncer. Eu tenho vigilância, eu tenho vários problemas de saúde, tensões altas e tudo, eu gosto muito de dinheiro comigo. E pedi à Câmara para ver se me ajudava a me dar a minha medicação. E eles disseram que não me dava nada, porque isso vai ficar pela vez. A gente se dá agora vai ficar pela vez, essa senhora não. Porque precisa, mas meu marido a gente precisa, a gente paga muito também. A gente não tem muita coisa para pagar, ninguém nos dá nada de outro. Eu preciso de uma ajuda. E eles dizem na cara que não davam, porque não estavam dando nada. E agora eu gostava que eles pagassem o dinheiro que eu tenho, o dinheiro do meu marido, e que eles pagassem as minhas dívidas e fizessem, trouxessem comida para casa, trouxessem-me tudo, que eu dava de mão beijado do que eu tenho. Agora, se as pessoas não estão consciência, apesar de essas doenças ruins por aí, as pessoas não estão consciência em querem olhar para si e não se importam dos outros. Era para se tornarem bons, para serem pessoas boas e fazerem coisas dos outros, mas não cada um olha para si. Está muita pessoa que tem um coração bom, mas estão outros que têm um coração muito... Mas essa não se Câmara não ajuda nada. Muito obrigado, Maria do Céu. Muito obrigado. Já percebemos a questão. Bom, Eli, temos 2 minutos para acabar. Infelizmente, houve muitas chamadas agora para o final do programa. Comum, transversal a estas 4 chamadas, de facto, a dificuldade que as pessoas estão a passar. Muito, olha, do Sr. Rui Matos, é do Sr. Rui Matos e da Sra. Santa Pereira convergem num sentido. E, de facto, uma proposta que eu sei que já foi levada a algumas autarquias, algumas câmaras municipais, que é o dinheiro que se ia gastar na agenda cultural ser transferido para apoios às famílias. Perceber esse quantitativo e transformá-lo em exercícios de IMI. Uma câmara que anunciou isso recentemente, não me lembro qual. Acredito que sim. Há muita informação que nos passa pela frente, mas há uma câmara que direcionou o dinheiro das festas para
Penso que sim. Não consigo dizer qual também. Não vou dizer para não Relativamente às últimas correr duas aqui chamadas. nenhum erro, mas achei interessante. Sim, da Sra. Maria Luísa e da Sra. Maria de São. Infelizmente, trata-se de um problema muito mais estrutural do que conjuntural. Ou seja, a tal pobreza entranhada, ainda recentemente, o ano passado, ou lá que foi, o Governo Regional percebeu que havia muita pobreza nos Açores e elaborou um plano de combate regional à pobreza. Infelizmente, quando me dizem que as câmaras não ajudam, eu faço uma sugestão. Vão às juntas. Falem com as juntas, porque as juntas sabem os mecanismos. Muitas vezes sabem de que forma é que, através de uma candidatura, de um ofício, de uma linguagem um bocadinho mais articulada, conseguem ir aos fundos de apoio das câmaras no sentido de apoiar essas pessoas. Porque ir à Câmara depende muito de onde é que se vai. Não se vai falar diretamente com o Presidente ou com o vereador. Se calhar vai-se com alguém que está mal dos azeites e que não está com muita vontade para ouvir o cidadão. Vão às juntas e as juntas saberão de certeza encaminhar e tratarão disso muito melhor do que propriamente as próprias câmaras. Muito bem. Muito bem, Alio Rocha, agradeço-lhe agradeço. Momento em que refletimos aqui sobre o papel das autarquias, particularmente das juntas de freguesia dos Açores, nesta situação de pandemia que estamos a atravessar. O que é que as juntas de freguesia podem fazer por si? As juntas de freguesia que estão mais perto e que, de certo, estarão disponíveis para ajudar em qualquer situação. Foi um prazer estar consigo, obrigado por ter telefonado. Estivemos na rádio e na televisão pública dos Açores com este Palavra Pública, um programa que é seu e que volta amanhã. Até amanhã.